Oiê, Marta do Estúdio Lixa por aqui, tudo bem por aí? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente está num lugar um pouquinho diferente, que é a minha casa, para mostrar para vocês um pouco da minha decoração, que é um pedido de vocês sempre nos comentários para saber o que eu tenho no armário, o que eu tenho de peça antigos, as minhas coleções, mas também para vocês me ajudarem a decidir aonde vai morar o meu anjo arcabuceiro. Se você não sabe nada dessa história, espera um pouquinho, que é um anjo que eu ganhei quando eu fui lá em Ribeirão Preto, no Antiquário Mancebo. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e também no card. E o quadrinho hoje tá aqui, esperando pra gente decidir aonde eu vou colocar ele. Eu vou mostrar pra vocês algumas das ideias que eu tive, tá? Na verdade, eu tenho algumas paredes que eu pensei em colocar ele, eu tenho um cantinho no móvel que também tá bem bacana, mas eu quero a ajuda de vocês, então eu vou dar as minhas sugestões, as minhas ideias, e aí a gente vai conversando pelos comentários. Então senta, que hoje é dia de finalmente ver um pouquinho mais da minha decoração, espero que vocês gostem, e eu vou tentar trazer o máximo de informação que eu lembrar, beleza? E chegamos no cafofinho. Nessa primeira parte, eu tenho esse móvel aqui na entrada, que eu vou mostrar pra vocês. É um móvel com espelho, então eu tenho aqui. A utilização original dele é para barzinho, tanto que ele tem aquela porta ali e mais duas gavetas. Eu uso aqui como apoio da onde eu deixo as chaves, as coisas quando eu entro em casa, mas eu também armazeno coisas dentro dele porque ele tem um espaço super interessante. Então eu tenho os growlers de cerveja artesanal, ali atrás eu tenho aqueles de colocar suco em dia de festa com torneirinha, são vidros, alguns vinhos, fernet, algumas coisas que ficam aqui como uma mini baguncinha. Nessas duas gavetas eu tenho incensos, beijamins e nessa de baixo toalhas que eu uso na mesa que eu tenho aqui na sala, que é uma mesa redonda. Então todas as minhas toalhas da mesa redonda ficam aqui. Ao lado do meu móvel de entrada, eu tenho essa mini salinha aqui de receber, de estar, que é uma sala feita toda com objetos reinaugurados. Então eu vou mostrar devagarzinho para vocês. Essa é a minha poltrona mala, é um projeto assim, um super sucesso do Estúdio Lixa, foi um dos primeiros projetos que a gente fez. É uma mala de courino, e aí eu fiz o revestimento, coloquei espuma, fiz o revestimento em captonê, e eu gosto muito dela porque ela é muito confortável. Eu coloquei uma densidade bem alta nessa poltrona para ela ficar bem confortável. Aqui eu tenho uma mesinha que eu reinaugurei usando tecido nos dois andares dela, né? Vamos dizer assim. Era a primeira mesinha lateral da minha mãe. Esse móvel ficou parado. Ele tinha uma gavetinha que acabou se perdendo, que é ali do outro lado. E aí eu, com a ajuda de uma corzinha e tecido, fiz essa mesinha para criar essa altura aqui. Porque eu tenho uma máquina antiga como um aparador. Então eu tenho alguns porta-retratos ali. A maquininha de costura de criança da minha mãe também fica aqui. Aqui embaixo eu tenho um daqueles ferros de chaminé. E esse é o cantinho que eu tenho a plantona e as mesinhas laterais. Eu gosto dessa parte da sala, tanto dessa poltrona como do sofá que eu vou mostrar, porque eu gosto muito da luz que entra dessa janela. Então às vezes eu fico aqui, leio um livro, quando algumas visitas vêm a gente senta aqui. E eu tenho, né, nesse mesmo espaço, essa mesinha de centro que é de um carretel. Eu coloquei rodízio nela e fiz mosaico com esse tema aí meio de árvore. Uma primeira mini coleção aí das minhas formas de sapateiro. Essas duas foi assim, ó. Essas duas são juntas e vieram de uma viagem
da Europa, acho que de Paris, e essas duas vieram da Feira de Antiguidades do Uruguai. Eu não sei se eu já comentei com vocês aqui, mas existem duas feiras muito boas de antiguidade, grandes, enormes. Uma fica em Buenos Aires e a outra fica em Montevidéu. Eu um dia fiz, numa viagem que eu fui ao Uruguai, essa feira de Montevidéu, e por coincidência eu consegui ir até a Argentina pelo Bookbus de Colônia para ir na outra feira, que é na Feira de Buenos Aires, que é de São Telmo. Foi muito interessante porque eu tive acesso às duas feiras. São feiras um pouco diferentes. Se vocês quiserem, eu até falo um dia disso aqui. Uma é mais organizada e a outra é maior. Então, cada uma tem a sua particularidade e a sua qualidade, né? A Feira Tristão Navarra de Montevidéu é bem grandona, enorme, são várias ruas e tá tudo muito bagunçado. A outra, que é São Telmo, é mais tradicional, é um passeio mesmo assim, e ela é mais organizada, as peças estão mais organizadas, então cada uma tem a sua vantagem. Aqui atrás eu tenho o meu sofá-banheira. Essa também é uma peça bem conhecida. Então, aqui fica o meu cantinho. Aqui eu tenho uma cadeira de vime, aqui fica o meu cantinho, que são o cantinho da reinauguração. Outra curiosidade aqui. Eu peguei um caixote de feira também com rodízio, fiz um stencil ali embaixo e deixei como um porta-revistas. Eu colecionei durante algum tempo essa revista Make da Rita Paiva, não sei se vocês conhecem, mas depois ela parou de ser impressa e eu acabei deixando elas aqui, né, nesse cantinho. Às vezes eu revejo essas revistas, são bastante coisa de artesanato, então de vez em quando eu sento aí e dou uma olhadinha para ter algumas ideias. Passamos agora para o que seria a salinha de jantar da sala. Essa mesa é herança da minha avó paterna. Eu tenho aqui cadeira do primeiro conjunto da minha mãe, que eu também fiz o assento de novo, ele era um assento de palhinha, uma cadeira bem clássica essa. Aqui é uma cadeira que eu reinaugurei, ela estava bem destruidona, eu coloquei uma cor, um assento. Ali atrás eu tenho duas antiguinhas. E aqui no centro, por enquanto, está a minha coleção de bule, porque vocês sabem, a gente acaba mudando a decoração conforme a gente vai enjoando dela, né? E aqui então fica a minha mesa de centro, da sala de jantar. Daqui eu consigo ver a televisão. Então, às vezes, eu almoço de domingo nessa mesa, assistindo com vocês a estreia do vídeo do canal, aqui na televisão. Uma particularidade. Aqui atrás, eu também tenho um cantinho que é com várias peças que eu fiz. Várias delas eu tenho o Faça Você Mesmo aqui no canal. Por exemplo, dessa aqui eu tenho o passo a passo, dessa placa aqui eu também tenho o passo a passo, e eu vou chegar lá perto para mostrar para vocês. Mas percebam, isso é uma janela. É uma janela aqui era daqui de casa, que eu acabei tendo que tirar porque ela estava muito prejudicada e eu não tinha como substituir porque ela é muito grande, como vocês podem perceber. Das janelas eu reutilizei as janelas e também a grade dela, que está lá na minha cozinha, que eu vou mostrar para vocês. Aqui então eu tenho o mapa do mundo. Eu cortei, coloquei vidro, né? Coloquei o fundo de Eucatex nele e fiz esse mapa do mundo da janela, porque eu acho que tem sentido dizer que a gente quer viajar e ver da janela o mundo, né? Aqui eu tenho a máquina de fotografia da minha mãe, que eu coloquei ali pendurada nesse ganchinho que era o de levantar a janela antigamente. E aqui a minha primeira máquina, que ela tá até com o flash. Então esse cantinho ficou aí com uma vibe um pouco de viagem. Ali eu tenho as coisas da América Latina, que vocês sabem que eu sou apaixonada. São flautas que a gente trouxe de coleção. Esse aqui eu fiz com uma placa antiga de ferro. E aqui eu também trouxe isso de algum antiquário, que eu, se eu não me engano, é da Argentina, é de São Telmo. É uma propaganda, é um vitralzinho de propaganda.
Neste outro cantinho aqui, eu tenho uma coleção também de 3 balanças. Essa balança tá sem os pratos, essa aqui eu tenho só um prato e aquela ali é uma filizola mais tradicional, né? Eu coloquei uma tábua de madeira aqui, né? Uma tábua de madeira, uma prancha e mãos francesas, tá? Isso aqui foram presentes de uma amiga minha que nem mora mais perto da gente. Magda, um beijo se você estiver vendo. E às vezes eu coloco cheirinho neles, para deixar a sala com cheirinho. Aqui em cima eu tenho um cepo de peso, também trouxe de viagem, até uma piadinha, porque o meu amigo que estava viajando comigo, que por sinal é a Magda e o Manu, um beijo para vocês, ele disse, é a primeira vez que eu vejo uma pessoa levar peso literalmente na mala, porque eu trouxe isso de uma feira lá de Paris também. Aqui embaixo temos uma coleção de livros que eu gosto muito. Esse livro aqui é muito interessante, fala sobre as plantas alimentícias não convencionais, não sei se vocês já ouviram falar disso, são as punks, porque a gente vai limitando a nossa alimentação, né? E aqui ele tem um guia para identificar algumas dessas plantas que estão no nosso jardim e que são comestíveis. É bem interessante esse assunto. E aí livros de decoração, um Aurélio, que eu gosto muito de ter. Isso aqui é super interessante, é um livro com várias coisas, tipo Mundo de Beekman, assim, veja como se faz várias coisas. E este ventilador, que, por curiosidade, também veio na bagagem, veio de Montevidéu. Não, veio de Colônia, é do Uruguai também, é de um outro antiquário que eu achei por lá. Aqui o meu pai me deu de presente 2 revistas do ano que eu nasci. Então eu deixo elas aqui. 1979 é uma casa Vogue e uma Casa e Jardim. É engraçado pra gente saber o que estava na moda, né? Aqui do lado eu tenho essa máquina de costura, máquina de datilografia antiga, e percebam que esse aparador, entre aspas, esse móvel é um banco. É um banco que em dias de festa eu tiro tudo isso, coloco no chão e tenho mais isso tudo de assentos aí para usar. E em dias normais ele fica aí compondo esse meu cantinho. Eu vou contando tudo bem devagarzinho, espero que vocês tenham paciência para eu ir contando as histórias das coisas, como elas chegaram aqui. Eu acho isso legal, primeiro porque para fazer sentido na sua decoração, eu acho que as coisas precisam fazer você sorrir, então eu espalho mini sorrisos. Quando eu olho a máquina de fotografia da minha mãe, eu lembro que é a primeira máquina dela e lembro como eu gosto de fotografia, de viagem, então tudo isso uma coisa vai meio que se alinhavando na outra para construir a história da decoração. Espero que você esteja gostando, deixa aqui comentários sobre as suas peças que eu quero ler, que eu gosto de continuar a conversa nos comentários e espero que eu não esteja sendo muito detalhista, porque a gente fica em dúvida para fazer esse conteúdo. Quando eu estou nos antiquários eu consigo mostrar um monte de peça e ter um monte de ideia, aqui em casa são as ideias aplicadas e são as minhas ideias. Então por isso que eu estou dando uma explicação um pouco maior. Espero que esteja fazendo sentido, gente. Saindo da sala de jantar, aqui, né, desse espacinho que é a sala de jantar que fica na sala, eu vou entrar nesse outro espacinho que é a sala de TV. Também vou ter que ir contando bem devagarzinho, porque aqui a gente já percebe que eu mudo as coleções nas paredes. Então, nessa primeira coleção, isso aqui faz bastante sentido para mim, mas é de verdade o gosto do Hernan. Ele adora placas automotivas e a gente vai trazendo. Algumas delas fazem mais sentido do que as outras, porque são de Buenos Aires, de Montevidéu, óbvio, das viagens, mas tem algumas que são coisas nossas, né? Então, que fazem sentido pra gente. Então, tenho minha, tenho comprada, tenho dada, tem de todos os tipos aqui, tá? Por exemplo, aquela rua, eu comprei aquela placa, eu não sei aonde ela fica, mas eu achei que fazia
fazia sentido na composição e eu queria ter uma placa de rua. Aquela primeira lá de cima é de bicicleta, que também a gente comprou numa feira de antiguidade. E aí fomos indo até encontrar esse calibrador de pneu, que a gente quis que ele ficasse aqui. Só que, percebam, eu batia sempre nessa ponta, porque ele tem aqui a ponta, né, do bico de injeção, e eu sempre batia nessa ponta. Então, a gente procurou na internet uma bolinha, eu peguei o número 8, ele que escolheu, e aí eu furei essa bolinha com uma furadeira e coloquei aqui para eu parar de bater. Toda vez que eu passava, eu batia o ombro aí. Então agora ela tá aí com esse acabamento engraçadinho e que eu criei porque quando eu passava por ali eu acabava esbarrando. Aqui eu trouxe uma de metalzinho para lembrar o mingau. Atenção, gato feroz na casa. E aqui fica a minha coleção de placa que eu sempre comento com vocês quando a gente chega nos antiquários e que tem placa que eu falo, é a minha coleção. É essa aqui que a gente está falando. Neste outro canto, perto da sala de televisão, eu tenho essa decoração que vai até o chão, também com muitos objetos reinaugurados. Vou chegar perto e contar para vocês. Isso aqui é um carregador de bateria, também é parte da coleção do Hernan. Dentro do espaço aqui, eu coloquei um vidrinho, tá vendo? Esse vidro não é original, e a coleção de canivetes dele, tá? Algumas coisas aqui são presentes, outras são herdadas do avô, chavezinhas, essas ferramentas, e aqui ficou meio que a coleção dele. Aqui em cima eu tenho um cheirinho, Pupurri, a gente já viu ele por aí. E aí essa peça fica ao lado de uma outra que também são duas reinaugurações. Isso aqui é um tambor de máquina, aquela máquina que é com a porta na frente, sabe? Por tombamento, que limpa. E eu fiz essa mesa reinaugurando o tambor de máquina e algumas ripas, tá? Que são as pernas. Joguei essa toalhinha por cima, porque aqui em cima vem a minha garrafa com o protetor, que é vidro soprado, que é o meu garrafão de esmoleiro, tá certo? Esmoleiro, né? Que tem a coleção de rolhas. Conforme a gente vai tomando vinhos especiais, a gente vai colocando aí, tá? Aqui do lado eu tenho um banquinho de hospital. Lembra que a gente viu banquinhos de hospital no card? Eu vou deixar no card, vou deixar na descrição, no Antiquário Mancebo, que é o motivo principal desse vídeo, que é exatamente onde eu consegui o meu anjo arcabuceiro. Então, esse banquinho é um banquinho infantil, tá? Eu tirei toda a tinta dele e coloquei ele com esse vaso com espadas de São Jorge e também tem de Santa Bárbara ali, tá? Que é uma plantinha. Pra cima. E continuemos. Aqui eu fiz um cantinho com uma pegada vermelha, e dali vem uma das minhas ideias de colocar o anjo, porque eu tinha pensado a princípio em refazer essa parte, tirar alguns quadros, porque como a moldura dele é vermelha e dourada, eu achei que ele... Na minha cabeça ele ia ficar aqui. Só que eu achei que esse canto tá muito cheio de informação para uma peça tão importante. Então eu meio que desisti. Eu vou mostrar aqui aos poucos, tá? Isso é um porta-chave. Aqui eu tenho um espelho de moldura simples. Aqui eu tenho dois quadrinhos, que eram quadrinhos antigos que eu não gostava do tema. Eu tirei e coloquei um aguaio. Lembra que eu falo para vocês para colocar um tecido que faça sentido para vocês? Esse tecido eu comprei no Equador, numa viagem. Inclusive, eu reinaugurei 2 cadeiras com esse tecido. Eu levei até o tapeceiro, refiz a estrutura e escolhi esse tecido que eu comprei em Otavalo, no Equador. E essas cadeiras estão à venda. Eu vou deixar a imagem delas aqui. Se te interessar, você leva um pouquinho aí de aguaio para você também. Aqui eu tenho uma garrafinha azul e branca, China... flores secas Patagônia, ali também um tipo de pintura do Equador e aqui algumas reinaugurações. Então eu fiz esse quadrinho reinaugurando um fundo de janela e algumas molduras, tá? Inspira, respira, não pira. Um ótimo lembrete, devia ficar lá na porta de saída. Ali eu tenho bonequinha andina
não me lembro de onde eu trouxe essa, num pires, então eu colei ela num pires. Aqui ao lado uma latinha de sardinha com um gatinho dentro. Ali em cima um colar de povos originários do Brasil. Outro porta-retrato com pintura temática equatoriana. E aqui um quadrinho com teclas de computador reinauguradas. Nesse canto, o presente de uma das pessoas mais especiais, Veri, um beijo, ela trouxe para mim de uma viagem. Eu enquadrei com um tom vermelho e deixei ali. Aqui temos uma daquelas mãozinhas de pegador de papel, que era bem antiga, bem vintage, de escritório vintage. Eu pintei e coloquei algumas fitinhas de lembrança de Nossa Senhora Aparecida, Senhor do Bonfim, um patuá. E aqui tá o meu cantinho vermelho. Para encerrar, sofá, as minhas banquetas que ficam na lateral de um baú de madeira de demolição, que também é onde eu armazeno vinho. Um móvel simples que eu comprei aí pela internet mesmo, para ser o apoio da televisão e a TV. Aqui a gente tem os meus São Longuinhos com a lamparina que eu trouxe também de antiquário e esse aqui que eu trouxe de uma cidade de cerâmica que se chama Cunha, no interior de São Paulo, não sei se vocês conhecem. E eu achei que, como tem luz e ele vem com luz, eu achei que fazia uma parte interessante desse combinado aí com os São Longuinhos. Aqui uma daquelas de baleiro que eu tenho as minhas pedrinhas. São pedras que eu comprei, algumas pedras que eu trouxe porque eram de artesanato, então tenho aqui uma mini coleçãozinha. Aqui ficam os dispositivos eletrônicos e ali embaixo as coleções de romance que eu gosto. Livros eu tenho espalhado por todos os lugares porque eles são muitos e eu nunca tenho onde armazenar todos, tá? Então eu tenho um livreiro na minha oficina, eu tenho livros no meu criado mudo, eu acabo espalhando aí. Não sei se aí na casa de vocês funciona igual, mas pra mim isso é meio uma bagunça, né? Então, como são coleções grandes, eu gosto de deixar eles meio juntos. Até porque esses daqui são séries e às vezes eu quero consultar para saber em que etapa da série está, porque a série tá sempre atrasada. Eu já li o livro e a série ainda não entregou. Ali a TV. Agora chegamos aqui na minha estante. Antes de mostrar isso, eu já mostrei isso aqui no canal, mas eu vou mostrar de novo. Vocês estão vendo essa banqueta? Eu não sei precisar a idade dela, ela é uma herança, o Hernan ganhou do avô, então eu não sei precisar a idade. Ela tem esse corino, eu não quis mexer na cor dela, eu deixei original. Eu troquei e troco de tempos em tempos essas borrachinhas, porque elas acabam machucando o chão, né, de taco. E como o pé palito dela é de metal, e a função dessa banqueta não é só para apoiar o pé ou para apoiar o prato, tá? Ela tem um segredo aqui, ó. Ela levanta e vira uma escada. Então, você faz a trava aqui e ela é uma escadinha, tá vendo? Então, como a gente acaba apoiando e usando peso, eu troco de tempos em tempos aquele sapatinho ali de borracha. Precisa das duas mãos para fechar. Espera um pouquinho. E finalmente chegamos na estante. Eu vou mostrar meio que por cima. Por enquanto, eu deixei o meu anjo arcabuceiro nesse suporte de metal, mas eu acho que eu não gostei muito dele aqui. Na verdade, o que eu não gostei foi esse suporte, porque eu achei que não combina e que tá depreciando a peça. Então, eu queria achar ou um porta-prato como o
que ele tava na loja, não sei se vocês se lembram, que era bem dourado e cheio de detalhes. Se alguém souber onde tem um porta-prato antigo, vintage, e puder me passar, eu agradeço, porque eu acho que é um bom jeito de deixar ele, seria assim, em exposição. Ele é um quadro pequeno e eu acho que assim ele chamaria mais atenção até do que na parede. Me digam o que vocês acham. Mas para isso eu preciso achar outro suporte, porque desse aqui eu não gostei. Aqui em cima eu tenho uma reinauguração engraçadinha de vidros, de pimenta. Então eu coloquei que a farmácia do coração, você precisa de coragem e pode não, dizer não para as pessoas. E fiz uma brincadeirinha aqui. E aqui atrás eu tenho um rádio vintage. Agora vou abrir o armário e vou tentar mostrar para vocês todos esses itens. Até as baguncinhas que ficam escondidas, que eu sempre falo para vocês. Eu também tenho baguncinhas. Bom, então aqui eu vou mostrar um pouco dos itens que eu tenho aqui dentro. Espero que não fique muito entediante, porque são itens de decoração pequenininhos, mas eu vou tentar resumir o assunto. Eu vou começar pela câmera Super 8 do Hernan, herdada de família, e alguns filmes que eu comprei para o projetor Super 8. Então a gente deixa ele exposto aqui, ela exposta aqui, junto com os vídeos que são da Super 8. Aqui em cima eu tenho itens de viagem, são itens que eu ganhei de presente de amigos ou que eu mesma trouxe. Então eu tenho pedrinhas, esse gatinho que eu consegui ver ele sendo feito, ele saindo do forno lá em Cunha, no interior de São Paulo. Se você não conhece Cunha, dá uma procurada, que é interessante. É uma cidade toda voltada para a produção de cerâmica. E tem também o lavandário. Quando eu fui, ainda não existia o lavandário, que vem a ser um campo de lavanda que você pode passear, tirar foto, comprar alguns produtos do lavandário. Então, no lavandário eu não fui, mas eu acho que deve ser um passeio interessante. Aqui eu tenho matrioscas, algumas coisas, Egito, Cuba, Marrocos, China, Rússia, França, enfim, um apanhado aqui. Nem todas essas viagens foram feitas por mim, mas são lembranças que as pessoas trouxeram, então eu tentei reunir essa coleção aqui na estante. Aqui embaixo tem uma coisa super interessante. Isso aqui é uma matriosca também, vejam, ele tem vários tamanhos das cestinhas. E isso é palha toquilha, que é o que faz o chapéu Panamá. Esse aqui veio do Equador, da nossa viagem, e acreditem se quiser, o chapéu Panamá é feito no Equador, numa cidade que se chama Cuenca, que é uma cidade de montanha que fica lá no Equador, super interessante. Algumas coisas da Patagônia, óbvio, que vocês sabem que é a minha paixãozinha. Temos também coisas ali andinas que são mais com uma pegada lhama e tudo mais. Vou dar mostrar para vocês por cima. E aqui embaixo eu tenho os álbuns de fotos das viagens. Hoje a gente coloca tudo no YouTube, né? Inclusive, se você não conhece meu canal de viagem, ele é bem pequenininho, mas eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. Antes a gente fazia os álbuns, eu, né, no caso. Então são as fotos da viagem mesmo. Eu tenho essas pastas e eu deixo esses álbuns de viagem aqui. Um dia eles poderiam ir para dentro de uma mala antiga, um dia eles poderiam ir para dentro de um baú, talvez. Por enquanto eu deixo eles aqui porque eu tenho espaço nessa estante exatamente para guardar esse tipo de item. Marta, você gosta de rever esses álbuns sempre? A gente sempre vem tirar curiosidade, lembrar de coisas de viagem. Então eu sempre anotei coisas do tipo data, mais ou menos a ideia de preço, como foi, quanto tempo durou o passeio, para quando as pessoas me perguntam, por exemplo, de algum destino que eu já tenha ido, eu tenho aí esse banco de informações, mais ou menos, mas na verdade eu e o Hernan de vez em quando a gente gosta de vir aqui e rever as fotos mesmo. Tem gente que revê foto de casamento, tem gente que revê foto dos filhos pequenos, tem gente que revê foto de viagem, cada um. Eu acho que fotografia é universal, os temas é que vão mudando. Vocês concordam comigo?
Aqui eu tenho várias coisas que eu trouxe da viagem. Essa aqui foi da última viagem. A gente comprou isso aqui lá no Trem a las Nubes, em San Antônio de los Cobres. Então, lhamas, potinhos, isso aqui é um porta-incenso. Isso aqui foi feito com as cinzas do vulcão de 2000 a gente foi em 2012 nessa viagem, acho que em 2011 teve uma erupção, teve um prejuízo enorme na cidade e aí eles acabaram fazendo alguns tipos de artesanato com as cinzas vulcânicas. Eu sei que não é uma história interessante, mas eu trouxe dessa viagem. Ali atrás a gente tem um saleiro que é feito de madeira de cactos. Isso aqui é cactos, são os cardones. Aqui mais algumas cerâmicas que uma amiga minha fez. Aqui é uma cerâmica que eu comprei. Aqui eu tenho coisas... esse aqui é bem interessante, ó. São 2000 anos de história numa... É metro que chama isso? Acho que é metro que chama. Então, conforme você vai abrindo, ele vai contando os tempos, sabe? E do outro lado ele vai dizendo por ano os acontecimentos. Esse aqui eu trouxe do Museu de Londres, se eu não me engano. Isso aqui, ó, que são capas de caneta, que eu achei divertidinha. É um cactus e uma lhaminha. Aqui embaixo, alguns CDs antigos. As cuias que a gente vai trazendo aí de viagem, que eu também resolvi deixar juntinho aqui. Então aqui é mais um pouquinho de coisas de viagem. E aqui em cima tá o meu anjinho. Aonde será que ele vai parar? Conto com a sua colaboração. Se você já sabe mais ou menos, tem ideia de onde colocar ele, me escreve aqui na descrição, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Eu resolvi gravar esse vídeo para atender o pedido de quem me pediu para ver dentro da minha estante, quem me pediu para ver as minhas coleções. Algumas pessoas também já me tinham me pedido para ver os arranjos de parede, então eu tentei englobar num vídeo só alguns pontos da decoração. Espero que não esteja cansativo. Não é um conteúdo fácil de fazer, porque eu fico sempre achando que eu estou enrolando demais ou que está ficando muito comprido. Então eu espero que vocês estejam gostando. Não esquece de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, tem uma galera que está vendo esses vídeos e não é inscrito no canal. Isso me ajuda, me motiva, então se você puder, se inscreva. Like, comentário para a gente continuar a conversa. Vamos continuar? E chegamos aqui na sala de jantar. Ali temos um gato entediado que não está entendendo o que essa mãe está falando sozinha olhando para uma câmera. Ele está falando, gente, o que está acontecendo nessa casa? Hein, Mingau? O que está acontecendo nessa casa? Que essa mãe não para de falar olhando para esse negocinho. Né? Mingau é de 2008. Ele tem 15 anos hoje. É rabugento e entediado. Né, Mingau? Fala pra todo mundo quem que manda nessa casa. Quem que é o CEO do Estúdio Lixa. Então aqui na sala de jantar eu tenho esse piso em granilite, que é o grande amor da minha vida nessa casa, né? É uma granilite romana. Eram pedaços de quartzo com essa massa aí que faz esse mosaico, né? Então o rejunte também tem... granito, né? Tem pedra, por isso que ele se chama granilite, tá? Aqui eu tenho a mesa, que eu já falei para vocês diversas vezes que eu tenho uma cadeira de cada modelo, mantendo as duas cadeiras da ponta branca e as outras todas em madeira mesmo, né? Aqui ao fundo nós temos a minha frigidaire antiga. Marta, você deixa ela funcionando? Não, ela só funciona em dias de festa, que eu preciso de reforço para gelar a bebida, ou de tempos em tempos que a gente liga ela. E um truque, eu coloquei uma fita aqui presa na estrutura para não deixar ela fechada, então ela fica circulando ar por aqui, tá? Então isso para vocês saberem, eu não deixo ela fechada, ela fica com a porta só encostada. Esse conjunto que tem aqui em cima, a gente ganhou lá na loja que eu fui gravar para vocês de móvel rústico. Se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar o link aqui, no link, e também vou deixar na descrição, tá? Ah, outra coisa, alguém falou pra mim que parece que eu falo descrição e é descrição, tá? Me desculpa aí a falha
de palavra que eu falo rápido e fica parecendo que eu estou falando discrição, de ser discreto, e na verdade eu estou falando descrição. Coleção, que vocês já conhecem, são 2 batedeiras e o liquidificador com pezinho Brasília. Aqui uma garrafinha de soda que eu também trouxe de feira de antiguidade. E aqui embaixo a gente tem a mantimenteira, que vem a ser o quê? É o móvel hoje que eu uso para guardar as minhas toalhas, os meus jogos de mesa, guardanapos. Também fiz um feltro aqui dentro, porque a gaveta dela é bem profunda, tá vendo que cabem 2 talheres, tá vendo? A faca e o garfo tá na frente, né? Então eu coloquei um feltro no fundo aqui, com uma almofadinha, costurei isso e deixo o meu faqueiro aqui pronto para uso, então ele tá sempre na minha mão, tá vendo? Todas as peças ficam para eu usar. E aí temos as toalhinhas, os jogos americanos, tá? Guardanapos, aqui aquelas baguncinhas de anotação, caderninho de anotação, todos os meus tricôs, crochês, toalhitas e afins ficam por aqui. E esse móvel, originalmente, ele é um móvel da Ferrovia, tá? Eu comprei ele num antiquário, em Salto, se eu não me engano. E, não, foi em Itu, não me lembro. Foi num antiquário. Ele é um móvel que ele se chama mantimenteira e ele era da estação ferroviária e aqui ficavam os grãos quando eles eram vendidos a granel. Então era possível enxergar por esse vidro qual era o grão e como essa gaveta é super profunda, como eu já mostrei para vocês, ela é enorme, cabia bastante comida, né, mantimento. E aí a pessoa pegava como se fosse de uma mercearia. Esse móvel foi o único que eu vi, eu nunca mais vi nenhum desse tamanho e eu achei ele especial porque ele tem várias gavetas de organização, então ele é um móvel antigo com várias gavetas de organização. Eu gosto muito, quando ele fica bem, quando eu enjoo, eu vou e coloco as toalhas bem coloridas e enroladas para ele ficar com uma portinha de cada cor, sabe? Então é um móvel que eu também, além dele organizar, eu quando estou enjoada vou lá e troco as toalhas para deixar ele mais coloridinho. Então aqui fica o conjunto geladeira, coleção de eletrodomésticos vintage e a mantimenteira. Nessa torre eu deixo as minhas toalhas dessa mesa. Então as toalhas retangulares, mais toalhas, aqui alguns pratos que estão extra, que eu não tô usando agora esse jogo, e aqui bagunças, o meu porta-moeda organizadora, que depois eu vou trocar no comércio para não deixar essas moedas ficarem perdidas, né? Eu comprei esse suporte aqui para colocar. Em cima dessa peça, eu tenho esse vaso com jiboia e aí eu coloquei a jiboia para se pendurar até o teto para eu ficar com esse cantinho um pouco verde aqui na copa. Essa placa é uma placa que eu fiz pelo Estúdio Lixa e ela pode ser, você pode fazer uma também, é só encomendar comigo. Vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. O que eu fiz? Eu coloquei as coordenadas da casa e depois cidades importantes, sejam elas porque a gente nasceu lá ou porque a gente visitou, certo? Então eu tenho a distância dessas cidades desde a minha casa. Então fica aí como se fosse uma plaquinha de sinal, sempre tem, né, nesses pontos turísticos muito emblemáticos, do tipo Ushuaia, que é a última cidade, né, lá da Terra do Fogo, que é considerado o fim do mundo, ou o contrário, que é o Alasca, né? Então sempre tem essas placas de distância e aí eu fiz essa placa personalizada para mim com as distâncias da minha casa de lugares que são importantes para mim. Se fizer sentido isso para você, eu posso fazer uma para você também. E aí quem sabe você não põe uma plantinha pendurada por aí. A minha cristaleira, barzinho, vamos dizer assim, é um livreiro
É um móvel daquele livreiro, só que ele é padeiro, aquela porta que abre assim. Eu já vou mostrar pra vocês. E aqui dentro, quem lembra, ó? Olha aqui, Rafael, Casa Beltrame, eu ganhei de presente e por enquanto ele tá aqui. Isso aqui é um antigo torrador de café, que também é uma peça de antiquário. E aqui dentro eu tenho as louças. Hello, vocês estão me vendo ali no reflexo. É vidro soprado, tá, gente? É um móvel bem antigo, então eu preciso manusear ele com bastante cuidado para não quebrar. E aqui ficam as minhas louças. A única intervenção que eu fiz nesse móvel, o fundo dele estava muito feio, então eu passei uma tinta e fiz como uma pátina ali, deixei ele branco e azul. Mas aqui estão as minhas copos de cerveja, algumas taças ali que eu ganhei de presente, algumas bebidinhas. Aqui embaixo a gente tem mais peças também, copos de cerveja. Essas taças aqui que vieram de Portugal foram presente da minha sogra. Algumas cerâmicas especiais. Eu gosto dessas cerâmicas orgânicas. E eu tenho, assim, algumas coisas especiais para servir, eu deixo elas aqui, porque essas peças precisam estar na mão, senão a gente acaba não usando, né? Essas taças, que são também super bonitinhas, vieram de Portugal, presente. Alguns copos de cerveja a mais. E nesse último andar da cristaleira eu tenho pratos extras, são pratos de cerâmica e são peças, essa aqui veio da Cara de Casinha. Uma louça super bonitinha, olha. Cerâmica dessas que... Esse aqui parece um copo de ágata antigo, mas ele é de cerâmica, tá vendo? Então eu deixo esse aqui. Aqui eu tenho uma bandejinha que também foi presente com uma coleção de cálices para também copinhos de shot variados, tá vendo? Olha, coisa que veio de viagem do México para tomar mezcal, que tem a larva lá dentro, olha que interessante. Esse aqui é de ágata. Temos mini cálice, esses já que são cristal mesmo. E aí, assim, aqui eu faço um apanhado de doses. Não é uma coisa que a gente costuma usar muito, mas eles ficam aqui prontos. Aqui ao lado eu tenho as taças de vinho, essas de cristal. Também usamos bem pouco, mas elas estão aqui prontas, né? Com acesso fácil, que eu acho que é o importante. 4 copinhos de café, e esse aqui é super interessante, um deles se quebrou. Eu ganhei de um tio-avô, que não está mais com a gente, mas que era uma pessoa muito querida. É de pôr gelo aqui e vodkas, tá vendo? Só que uma delas quebrou, eram 4, mas eu deixo aqui. Conforme vai aparecendo oportunidade, a gente vai usando. E aqui do outro lado, então, percebam, esse móvel tá aqui, e a mesa tá aqui, tá vendo? Agora a gente tá vendo a sala de jantar pelo outro lado. Eu tenho esse móvel aqui, que tem o meu jogo de jantar, que é o único que eu tenho e é o de festa, vamos dizer assim, que fica aqui embaixo. Essa gaveta aqui tá toda com baguncinhas, coisas que eu uso para caminhada e tudo mais. E aqui em cima eu tenho mais um pouco de coleção. São esses pesos de papel que eram feitos de vidro, tá vendo? Olha, sendo que esse aqui é do meu avô, eu ganhei, depois que eu comecei a coleção eu consegui ganhar esse, tava lá no escritório, é do meu avô paterno, e depois eu fui ganhando e comprando outros por aí, e agora eu tenho essa coleção aqui de pesos de papel. Plantinhas. Aqui aquela floreira de ferro que a gente sempre fala, que eu tenho a pupurri, tá vendo? A gente já viu ela em prata e vidro, a gente já viu ela muito maior em bronze, toda trabalhada francesa. Essa aqui é uma pequenininha, eu ganhei, era da minha avó materna e agora tá aqui comigo. Aqui são os vasinhos de cerâmica do norte argentino, que dizem que é um cacho de vasos, quer dizer prosperidade. Aí eu tenho essa gamelinha aqui que eu comprei no Mato Grosso, com os vasinhos do norte da Argentina. Aqui um vidro com uma outra jiboia. E aqui, olha, eu tenho esse conjunto de quadros que são representações bordadas em tecido
do Cerrado. Marta, da onde saíram essas peças? Isso não é quadro, tá, gente? Isso eram capas de almofada que eu comprei numa ONG que tinha lá em Chapadão do Céu, no Mato Grosso. Tira a criança da lavoura para que ela faça esse tipo de atividade manual para gerar renda, e aí ela não precisa trabalhar no campo. Então, de manhã as crianças vão para a escola, à tarde elas bordam capas de almofada para evitar que essa criança saia da escola, né, evasão escolar em função de necessidade de dinheiro. Então, a família é remunerada porque a criança borda à tarde, a criança aprende um ofício e pode ir para a escola de manhã. De mãos de pessoinhas tão pequenas, eu não ia fazer capa de almofada, então eu resolvi que eu queria a minha coleção de cerrado bordada. E aí fica perto da minha árvore da felicidade. Aqui temos um peso de porta interessante, que é um menininho lendo. Ali em cima eu coloquei um gatinho para evitar bater a porta ali quando ela tá sozinha sem o peso de porta. E da copa é isso, gente. Costela de Adão gigante que precisa ganhar um outro espaço com urgência. Aqui a gente tem essa parede com algumas coisas de viagem, vou mostrar para vocês. Isso aqui é aqueles quadros de colocar rolha que eu tirei a imagem e acabei escrevendo porque eu coloco os trocos de... Quando a gente vem que sobra um pouquinho de moeda de cada país, aí eu vou colocando aí, então, viagem que vai, lembrança que fica. Aqui um mapa que a gente trouxe, eu sou apaixonada por mapas, não sei se eu já contei. Aqui em cima eu fiz um quadro com um retalho de piso, retalho de peroba rosa, que era assoalho de madeira. Aqui eu tenho uma antiga propaganda da Quilmes. E aqui embaixo eu peguei aqueles mapas do fundo da agenda, quando a agenda chega no final do ano, agenda de papel, porque eu sou dessas, não sei se você por aí eu fico com dó de jogar os mapas fora, porque eu gosto muito de mapas, como vocês podem perceber. E aí eu deixei ali, coloquei viajo, logo quero viajar de novo. Eu peguei uma moldura, pintei, né, para ficar com uma corzinha aí de água, para ter tudo a ver com o mapa do mundo, e fiz essa intervenção aí no mapa com caneta e coloquei aqui. Inclusive o fechinho dela é um lacre de latinha de cerveja. Continuando aqui um pouquinho, eu já mostrei mais para vocês. Aqui é o corredor. Temos aqui uma parede de mapas, alguns certificados. Então, Fim do Mundo, Presídio de Ushuaia. Eu estava presa no presídio, olha lá, 7 de agosto de 2006. Aqui é o certificado de quando eu cheguei na metade do mundo, que foi em 13/4 de 2017. Aqui é um certificado de que o Hernan conseguiu colocar um ovo de pé em cima de um prego. Também é uma brincadeira que é feita nesse parque, né, que é na metade do mundo, que na verdade, se vocês forem pesquisar, não é na metade do mundo, porque erraram né, os equipamentos não eram tão avançados, e aí hoje com o GPS, equipamentos mais de ponta, vamos dizer, eles perceberam que era um golinho para baixo. Então eles construíram um parque num lugar que não é a metade do mundo. É uma curiosidade. Aqui um mapa da Estrada Real, que a gente fez um pedaço. Da ilha da Terra do Fogo, que é onde fica Ushuaia. Então aqui, portanto, aqui embaixo é a Antártida. E ali está o último pedacinho do continente americano, né? Aqui, no caso, é o canal Drake. Aqui é Beagle e aqui é Drake. Não sei se vocês conhecem isso, mas são os canais aí de navegação. Umas lembrancinhas. Continuando aqui no corredor, eu tenho esse cantinho aqui todo em homenagem à América Latina. Aqui um pouco dos postais do Museu de Alta Montanha de Salta, que são onde estão as múmias incas, né? São as crianças, não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Isso é Mapuche, são os
povos originários da Cordilheira dos Andes, da região da Patagônia. Ali temos algumas bolivianas, postais. Isso aqui é uma representação de povos originários primitivos da Patagônia. Um cantinho aqui de América Latina, principalmente de América do Sul. Aqui, do outro lado do corredor, eu não tenho uma parede em branco nessa casa, gente. Todo mundo comenta comigo: Marta, você não deixou nada, você não tem mais onde pendurar nada. Não tenho. Fiz uma reinauguração de moldura com fundo de tecido, o mapa do Brasil escrito Home, tá em verde e amarelo. E aqui são fotos de viagem. Mingau pequenininho, Hernan pequenininho, Marta bebê, coisas que são importantes pra gente e coisas de viagem, memórias afetivas na decoração. Meu banheirinho vintage. Se tiver legal, não esquece de deixar meu like. Eu tô com um pouco de vergonha de ficar mostrando a casa, mas eu queria mostrar tudo, então comecei e agora eu vou terminar. Eu canso de falar que meu banheiro é todo verde e ele é bem vintage, a gente não fez nenhum tipo de intervenção. Então, aqui eu tenho a pia, bidê, aqui eu tenho um armarinho. Aqui eu vou ficar contra a luz. É o antigo aquecedor da banheira, tá? Ele tá com resistência nova, mas a gente não usa. Eu precisaria encher esse tambor de água quente para depois tomar essa ducha. Tá funcionando, mas a gente não usa, tá? Vou ser sincera, ele tá aqui mais porque ele é muito bonito e eu queria que ele continuasse aqui. Aqui eu fiz uma jiboinha de teto. Essa iluminação deixa tudo bem interessante, porque no final da tarde bate uma luz aqui, até a luz do corredor sai verde, sabe como tudo é muito verde? Então aqui eu tenho uma banheira antiga e aqui o box. Pequenininho e funcional. E é isso, gente. O banheirinho verde da Marta. Agora vamos para o meu quarto. Aqui eu tenho uma poltrona super antiga que é da minha avó, veio de herança, tá do mesmo jeito, detonadona, mas eu gosto muito dela. Também gosto dessa luminosidade e uso ela como apoio para várias coisas. Aqui temos a cama de casal. Esse móvelzinho que eu fiz porque eu queria que ele fosse mais alto, porque a cama é bem alta e eu precisava de um apoio aí lateral alto, né? Para deixar o livro, o celular, o Kindle. Então eu acabei fazendo isso com 2 gavetas antigas e eu refiz e fiz esse móvel aí de vários andares. Não gosto muito, tô querendo reformar o quarto já tem um tempo, tô dando um tempo aí para ver se eu consigo engatar esse projeto. Aqui a peça que eu mais gosto do quarto, que é a minha penteadeira dos Jetsons. E ali ao lado eu tenho uma moldura de espelho com os dizeres: um sorriso é a coisa mais bonita que você pode vestir. É ou não é? Agora vamos falar um pouco sobre o quadrinho. Eu amei o meu anjo, tô super encantada com ele, só que eu queria colocar ele num lugar bem especial. Eu tive algumas ideias na minha cabeça durante todo esse tempo, porque eu demorei para gravar, né? Pra gente pensando aí aonde eu ia colocar ele, mas eu queria a sugestão de vocês. Eu vou mostrar alguns espaços que eu tenho aqui e ver o que vocês acham melhor. O meu coração me manda encontrar para ele um suporte, então um porta-prato dourado, antigo, vintage, pro dourado de metal, para que eu deixe ele apoiado como um porta-prato mesmo. Que eu deixe ele em destaque e principalmente na altura dos olhos, sabe? Porque eu queria que ele tivesse muito, muito, muito destaque e que ele ficasse como sendo uma coisa de proteção. Então, a princípio, a minha ideia inicial, que é onde meu coração tá morando, é colocar ele num suporte de prato em algum lugar na altura do olho. Aí a gente só precisaria escolher esse lugar na altura do olho. Mas eu preciso encontrar esse suporte de porta-prato dourado. Então, se você tiver informações sobre essa peça, caçadores, me avisem que eu estou atrás de um porta-prato dourado vintage, ok? E tenho outras ideias que eu queria ver se vocês acham que também é possível.
Aqui é a porta de entrada da casa, não é? Eu tenho essa parede aqui de cima e eu tenho esta parede aqui que está de frente para a entrada da casa, portanto, a janela da rua dá de frente para essa parede e eu tenho esse espaço aqui em cima. Ele ficaria interessante, mas ele não ficaria ao alcance dos meus olhos. Então, por proteção, ele moraria ali, mas ele perderia o foco. Então, eu não tenho certeza sobre esse espaço. Outro espaço que também está vazio é essa parede aqui, ao lado da poltrona vermelha, da planta e da máquina. Ele teria super destaque, poderia ficar na altura dos meus olhos, mas não seria com a intenção de proteção. Aqui em cima, eu também não tenho nenhum quadro. Ele teria um super destaque, mas ele está longe. Aqui eu tenho esse conjuntinho de quadro, mas nessa parede aqui eu não tenho nada. Então, poderia ser uma ideia. Na porta da sala de jantar para a sala, eu tenho essa figura aqui que eu trouxe. É dos povos originários do norte argentino. É uma figura que significa o bem e o mal, né? Ela tem as duas cabeças, então o sim e o não, o yin e o yang, tudo isso está representado aqui, tá? Ela tem asa e é uma figura de proteção. Talvez eu tirasse ela daqui e colocasse o arcabuceiro. Porém, é em cima da porta também, então ele também não vai ter destaque. E em cima da estante, que é onde ele está até agora. Está na altura dos meus olhos, gosto da peça, ele está próximo da entrada da casa, mas eu não tenho suporte, então eu não sei se aqui é o lugar dele. Tenho muitas dúvidas. Era assim que eu queria que ele ficasse, mas eu queria que ele tivesse um outro suporte. O que vocês acham? Dei várias opções aí. Me escrevam no comentário aonde vocês colocariam o anjo. Gente, então é isso. Tentei mostrar um pouquinho de cada lugar. Espero que tenha ficado claro, que não tenha ficado cansativo. Fiz com o coração, tentando mostrar para vocês um pouco das minhas ideias, tanto de reinauguração, quanto de uso de peças vintage, quanto de uso de peças de herança. Espero que tenha ficado a contento. Vou ficando por aqui, direto do Cafofo da Marta. Um beijo, até semana que vem. Tchau, gente!